entrando em contato com nossos antepassados. Não tenho certeza se sou eu mesmo ou meu irmão. Antes de eu nascer, outro menino tentou vir ao mundo, mas minha mãe sofreu um aborto involuntário. Se ele tivesse continuado a viver, eu teria outro irmão. Ou talvez eu tivesse sido meu irmão. Muitas vezes pensei nisso quando criança. As mães grávidas precisam ser muito cuidadosas porque carregam dentro de si um bebê, alguém que poderá se tornar um Buda ou Senhor Jesus. Elas precisam prestar muita atenção ao que comem, ao que bebem, ao que pensam e à maneira como agem. A forma como elas cuidam do seu corpo e dos seus sentimentos afeta o bem-estar da criança que está dentro delas. Nossa mãe e nosso pai concorreram para nossa existência e mesmo agora eles continuam a nos dar vida. Quando tenho dificuldades, peço ajuda a eles e eles sempre me amparam. Nossos antepassados espirituais também nos deram a luz e também eles continuam a fazê-lo. No meu país, dizemos que um autêntico mestre tem o poder de dar à luz um discípulo. Se você tiver um poder espiritual suficiente, dará à luz uma criança espiritual e, através da sua vida e da sua prática, continuará a dar à luz, mesmo depois de morrer. Dizemos que os filhos do Buda nasceram da boca do Buda, porque o Buda lhes ofereceu o Dharma, seus ensinamentos. Existem muitas maneiras de oferecer o Dharma para que uma criança nasça em sua vida espiritual. Mas o mais comum é compartilhar o Dharma através de palavras. Tento praticar de uma maneira que me permita entrar diariamente em contato com meus antepassados consanguíneos e meus antepassados espirituais. Sempre que me sinto triste ou um pouco frágil, invoco a presença deles e peço proteção, e eles nunca me desamparam. Como encontrar uma saída para o sofrimento? Quando crianças, tanto Siddhartha quanto Jesus compreenderam que a vida é cheia de sofrimento. O Buda tomou consciência, numa tenra idade, de que o sofrimento é difuso. Jesus deve ter tido o mesmo tipo de insight, porque ambos não mediram esforços para oferecer uma saída. Nós também precisamos aprender a viver de uma forma que reduza o sofrimento do mundo. O sofrimento está sempre presente, à nossa volta e dentro de nós, e temos de encontrar maneiras de aliviar o sofrimento e transformá-lo em paz e bem-estar. Os monges e as monjas, na tradição de ambos, praticam a prece, a meditação, o caminhar consciente, as refeições silenciosas e muitas outras maneiras de tentar superar o sofrimento. Ser monge ou monja é uma espécie de luxo. Poder sentar-se tranquilamente e examinar profundamente a natureza do sofrimento e a possível saída. Sentar-se e examinar profundamente o corpo, a consciência e os estados mentais é como uma galinha chocando os ovos. Um dia o insight surgirá como um pintinho. Se os monges e as monjas não tratarem com respeito seus momentos de prática, nada terão a oferecer ao mundo. O Buda tinha apenas 29 anos quando se tornou monge e alcançou a iluminação aos 35. Jesus também passou algum tempo sozinho na montanha e no deserto. Todos precisamos de tempo para refletir e nos renovar. Aqueles que não são monges ou monjas podem achar difícil arranjar tempo para meditar ou rezar, mas é importante fazê-lo. Durante um retiro, aprendemos como manter a consciência de cada coisa que fazemos e depois podemos continuar a praticar em nossa vida cotidiana. Se fizermos isso, compreenderemos profundamente a natureza do nosso sofrimento e encontraremos uma saída. Foi isso o que o Buda disse em seu primeiro discurso sobre o Dharma no Parque Deer, em Sarnath. Examinem profundamente a natureza do sofrimento para descobrir as causas do sofrimento e a possível saída.
Esta atitude pode ser praticada tanto pelos monges quanto pelos leigos. Eu sou o caminho. A escola de budismo Theravada enfatiza o ensinamento do Buda histórico, o Buda que viveu e morreu. Posteriormente, a ideia do Buda vivo desenvolveu-se no budismo das escolas do norte, o Mahayana. Quando o Buda estava à beira da morte, muitos de seus discípulos ficaram aborrecidos porque não teriam mais sua companhia. Ele os tranquilizou dizendo: meu corpo físico não mais estará aqui, mas meu corpo de ensinamento, o Dharmakaya, sempre estará com vocês. Refugiem-se no Dharma, o ensinamento, e formem uma ilha para si mesmos. As instruções do Buda são claras. O Dharma é nossa ilha de refúgio, a tocha que ilumina nosso caminho. Se tivermos o ensinamento, não precisaremos nos preocupar. Certo monge que estava muito doente manifestou pesar por não poder ver pessoalmente o Buda, mas este lhe enviou a seguinte mensagem: meu corpo físico não é o mais importante. Se tiver o corpo do Dharma com você, se tiver confiança no Dharma, se praticar o Dharma, estarei sempre com você. Jesus também disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei entre eles. Estou sempre presente para você. Depois que o Buda morreu, o amor e a devoção das pessoas por ele tornaram-se tão grandes que a ideia do Dharmakaya se deslocou do corpo de ensinamento para o glorioso e eterno Buda, que está sempre esclarecendo o Dharma. Segundo o budismo Mahayana, o Buda ainda está vivo e ainda faz discursos sobre o Dharma. Se você prestar bastante atenção, será capaz de ouvir os ensinamentos dele na voz de um seixo, de uma folha ou de uma nuvem no céu. O Buda permanente tornou-se o Buda vivo, o Buda de fé. Essa ideia assemelha-se bastante ao Cristo de fé, ao Cristo vivo. O teólogo protestante Paul Tillich descreve Deus como a essência do ser. O Buda algumas vezes também é descrito da mesma maneira. Ver o caminho é ver a mim. Disse que encontrar um verdadeiro mestre é a mesma coisa que estudar seus ensinamentos durante um século, porque presenciamos nessa pessoa um exemplo vivo da iluminação. Como podemos encontrar Jesus ou Buda? Tudo depende de nós. Muitos dos que olharam diretamente nos olhos do Buda ou de Jesus não foram capazes de enxergá-los. Certo homem estava com tanta pressa de ver o Buda que não deu atenção a uma mulher terrivelmente necessitada que encontrou no caminho. Ao chegar ao mosteiro do Buda, não conseguiu vê-lo. O fato de vermos ou não o Buda depende do estado do nosso ser. Sou o entendimento. Sou o amor. À semelhança de muitos seres humanos ilustres, o Buda tinha uma presença sublime. Quando encontramos uma pessoa assim, sentimos-nos invadidos pela paz, pelo amor e pela força. Dizem os chineses: quando nasce um sábio, a água do rio torna-se mais clara e as plantas e árvores da montanha ficam mais verdejantes. Eles estão descrevendo a atmosfera que circunda uma mulher ou um homem santo. Quando um sábio está presente e nos sentamos perto dele, sentimos paz e luminosidade. Se você se sentasse perto de Jesus e o olhasse nos olhos, mesmo que não o visse, teria uma chance muito maior de ser salvo do que se lesse as palavras dele. Mas quando ele não está presente, os ensinamentos dele são o que há de melhor, especialmente os ensinamentos da vida dele. Libertando-se das noções. Quando leio qualquer escritura, seja cristã ou budista, sempre tenho em mente o fato de que tudo o que Jesus ou Buda disseram se destinava a uma pessoa ou grupo particular numa ocasião específica.
Tento entender profundamente o contexto no qual eles falavam, a fim de realmente compreender seu significado. O que disseram pode ser menos importante do que a maneira como o disseram. Quando compreendemos isso, estamos perto de Jesus ou do Buda. Mas, se analisarmos suas palavras, visando descobrir seu significado mais profundo, sem compreender o relacionamento entre o orador e seus ouvintes, poderemos interpretá-las erroneamente. Os teólogos algumas vezes desconsideram essa possibilidade. Quando lemos a Bíblia, divisamos a tremenda coragem de Jesus ao tentar transformar a vida da sua sociedade. Quando lemos os sutras, percebemos que o Buda também era uma pessoa muito forte. A sociedade da Índia na época do Buda era menos violenta do que a sociedade na qual Jesus nasceu, de modo que você poderá achar que o Buda tinha reações menos intensas, mas isso só acontecia porque seu ambiente permitia outra possibilidade. A reação dele diante da corrupção reinante entre os sacerdotes védicos, por exemplo, era absolutamente radical. A noção do Atman, o Eu, que se encontrava no centro das crenças védicas, era a causa de grande parte das injustiças sociais da época. O sistema de castas, o terrível tratamento concedido aos intocáveis e a monopolização dos ensinamentos espirituais por aqueles que desfrutavam as melhores condições materiais e, no entanto, praticamente não podiam ser considerados indivíduos espirituais. O Buda reagiu enfatizando os ensinamentos do não-Atman, o não-eu. Ele disse: as coisas são desprovidas de um eu separado e independente. Se você procurar o eu de uma flor, perceberá que ele está vazio. Mas quando os budistas começaram a enaltecer a ideia do vazio, ele disse: é pior ficar preso ao não-eu de uma flor do que acreditar no eu de uma flor. O Buda não apresentou uma doutrina absoluta. Seu ensinamento do não-eu foi oferecido no contexto do seu tempo e era um instrumento para a meditação. Mas muitos budistas, a partir de então, ficaram presos à ideia do não-eu. Confundem o meio com o fim, a jangada com a praia, o dedo que aponta para a lua com a lua. Existe algo mais importante do que o não-eu, a liberdade com relação ao eu e ao não-eu. O budista que se apega a qualquer doutrina, mesmo a uma doutrina budista, está traindo o Buda. O importante não são as palavras ou os conceitos. O importante é nosso insight da natureza da realidade e a maneira como reagimos à realidade. Creio que, se o Buda tivesse nascido na realidade em que Jesus nasceu, ele também teria sido crucificado. Avistando o caminho, seguindo o percurso. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele quis dizer que, para termos um verdadeiro relacionamento com Deus, precisamos praticar seu caminho. Em Os Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos sempre se referiam à sua fé como o caminho. No meu entender, "Eu sou o caminho" é uma declaração mais adequada do que "eu conheço o caminho". O caminho não é uma estrada de asfalto. Precisamos, porém, distinguir entre o eu a que Jesus se refere e o eu no qual as pessoas geralmente pensam. O eu, na declaração dele, é a própria vida, a vida dele, que é o caminho. Se não olharmos realmente para a vida dele, não poderemos ver o caminho. Se nos satisfizermos apenas com enaltecer um nome, mesmo que seja o nome de Jesus, não estaremos praticando a vida de Jesus. Precisamos viver com profundidade e amor e agir com caridade se realmente desejarmos honrar Jesus. O caminho é o próprio Jesus e não apenas uma ideia dele. O verdadeiro ensinamento não é estático, não são meras palavras, e sim a realidade da vida. Muitos dos que não possuem nem o caminho, nem a vida, tentam impor aos outros o que eles acreditam ser o caminho.
mas são apenas palavras que não têm nenhuma ligação com a verdadeira vida ou o verdadeiro caminho. Quando compreendemos e vivemos profundamente a vida e os ensinamentos de Buda, ou a vida e os ensinamentos de Jesus, atravessamos a porta e entramos na morada do Buda vivo e do Cristo vivo, e a vida eterna se apresenta a nós. Seu corpo é o corpo de Cristo. Quando o pastor protestante me descreveu como alguém ingrato, estava falando uma língua diferente do budismo. Para ele, o amor só podia ser simbolizado por uma pessoa. É por isso que acreditar na ressurreição é tão importante para os cristãos. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, quem conduziria seu amor eterno por nós? Mas Deus precisa realmente ser personificado? O judaísmo e o cristianismo sempre utilizam a imagem de uma pessoa. No budismo, também personificamos aspectos a que aspiramos, como a mente alerta, Shakyamuni Buda, o entendimento, Manjusri Bodhisattva, e o amor, Maitreya Buda. Mas mesmo que Shakyamuni, Manjusri e Maitreya não estejam presentes, ainda é possível entrar em contato com a mente alerta, o entendimento e o amor. Os próprios alunos do Buda são uma continuação de seu mestre. É possível manifestar a mente alerta, a compreensão e o amor através de pessoas da nossa época, até mesmo de nós mesmos. Precisamos acreditar mais em alertar a mente e produzir a compreensão e o amor em nós mesmos do que na ressurreição do Buda e dos Bodhisattvas. O Cristo vivo é o Cristo do amor, que está sempre gerando amor, momento após momento. Quando a Igreja manifesta entendimento, tolerância, amor e bondade, Jesus está presente. Os cristãos precisam ajudar Jesus Cristo a se manifestar através do seu modo de viver, demonstrando aos que os cercam que o amor, a compreensão e a tolerância são possíveis. Isso não será realizado apenas através de livros e sermões, mas, sobretudo, mediante o nosso modo de vida. No budismo, também dizemos que o Buda vivo, aquele que ensina o amor e a compaixão, precisa se manifestar através da maneira como vivemos. Graças à prática de muitas gerações de budistas e cristãos, a energia do Buda e a energia de Jesus Cristo chegaram até nós. Podemos entrar em contato com o Buda vivo e com o Cristo vivo. Sabemos que nosso corpo é a continuação do corpo do Buda e é um membro do corpo místico de Cristo. Temos uma maravilhosa oportunidade de ajudar o Buda e Jesus Cristo a continuar a existir. Graças ao nosso corpo e à nossa vida, a prática é possível. Se você odeia seu corpo e acha que ele é apenas uma fonte de ansiedade, que ele contém apenas os fundamentos da raiva, do ódio e do anseio, não compreende que seu corpo é o corpo do Buda, que seu corpo é um membro do corpo de Cristo. Sinta prazer em estar vivo. Respirar e saber que estamos vivos é simplesmente maravilhoso. Como estamos vivos, tudo é possível. A Sangha, a comunidade da prática, pode prosseguir. Por favor, não desperdice um único momento. Cada momento é uma oportunidade de soprar vida sobre o Buda, o Dharma e a Sangha. Cada momento é uma oportunidade de manifestar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma pessoa que surgiu na Terra para o bem-estar e a felicidade de todos. Quem é essa pessoa? Esta é uma pergunta do Anguttara Nikaya. Para os budistas, essa pessoa é o Buda. Para os cristãos, é Jesus Cristo. Você pode ajudar essa pessoa a continuar a existir através da sua vida cotidiana. Você precisa apenas caminhar com a mente alerta, com passos tranquilos e felizes sobre nosso planeta. Respire profundamente e desfrute sua respiração. Tenha consciência de que o céu é azul e o canto dos pássaros é belo.
Sinta prazer em estar vivo e ajudará o Cristo vivo e o Buda vivo a continuar a existir durante um longo tempo.